Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Espero que você esteja bem, que o Senhor te abençoe grandemente nessa manhã de quinta-feira, onde estamos aqui começando mais um dia. Eu estou gravando, na realidade, à noite, né? Por mais que esteja saudando os amados com um bom dia. E acabei de ser abençoado ao participar do culto de oração, ao ouvir a reflexão que a irmã Lady N nos trouxe agora há pouco, no livro de Daniel, capítulo 1, falando sobre Daniel e seus amigos, o quanto e como aqueles jovens eles se esquivaram de se envolver com as práticas pagãs do reino babilônico. O quanto aqueles rapazes, mesmo ainda sendo tão jovens, não quiseram, digamos assim, nem contaminar-se ou se envolver com o que aquelas pessoas comiam, porque provavelmente as iguarias que o rei comia eram comidas que eram oferecidas aos deuses caldeus. Eu acho interessante que aqueles rapazes, mesmo tendo uma pouca idade ainda, como eles já tinham ciência, o conhecimento de servirem ao verdadeiro Deus. E agora eu quero meditar com você, meu irmão e minha irmã, no Salmo 49. Eu tenho feito meus devocionais no livro de Salmos. E essa semana eu li o capítulo 49. Eu quero destacar somente o verso 15. Tá? Fazer um comentário especial aqui no verso 15 que diz assim: mas Deus resgatará minha vida do poder da morte, pois Ele me receberá. É essa a convicção que o verdadeiro servo de Deus tem. O verdadeiro servo de Deus, ele tem ciência de que a sua vida aqui nessa terra, ela tem uma data de validade. É interessante que o destaque desse Salmo 49 é relatar a brevidade da nossa vida, de como nós passamos. O final do capítulo 49, ele vai destacar o salmista, no caso aqui os filhos de Corá, eles vão destacar, na realidade, que embora o homem ele seja honrado, que ele tenha conquistas, ele não vai permanecer para sempre aqui nessa terra. Eles destacam que a nossa vida tem um prazo de validade. Bom, mas o servo de Deus, ele sabe que sua vida ela tem um fim, mas ele sabe que Deus o resgatará. É interessante que esse texto tem tudo a ver com a ressurreição. E nós que somos cristãos, em Cristo nós aguardamos a ressurreição da morte, para uma vida ao lado do Senhor Deus, ao lado do Senhor Jesus Cristo para sempre. Bom, mesmo aqui no contexto do Antigo Testamento, a gente pode ver essa alusão aqui à vitória da vida sobre a morte. A vitória da vida sobre a morte se dá em Cristo Jesus, mas Deus resgatará a minha vida do poder da morte, pois Ele me receberá. Provavelmente era essa a esperança, voltando à meditação do culto dessa quarta-feira, provavelmente era essa a esperança que Mesaque, Sadraque, Abednego, Daniel, eles tinham, mesmo estando em uma terra distante, mesmo estando em uma terra pagã. Era essa esperança que eles tinham de se encontrar com o seu Deus, para não se contaminarem com as iguarias do rei. Essa provavelmente era a esperança que eles tinham em saber que mesmo estando em lugar ou em local de honra, servindo diretamente à corte real do maior império do mundo naquela época,
eles tinham a honra de servir a corte do Rei do Universo. Eles tinham essa convicção em suas mentes. Bom, irmão, que essa esperança esteja viva em meu coração, em seu coração, meu irmão e minha irmã. Que eu e você possamos ter a plena ciência, a plena convicção de que a nossa vida aqui ela é transitória, como dizia o nosso saudoso pastor Antônio Martins. A nossa vida é passageira nessa terra, por mais conquistas que venhamos a ter, por mais tentações ou coisas que venham a nos cercar, mas que o nosso foco, o nosso olhar, a nossa esperança está num Deus que nos dá a vida em Cristo Jesus. Era essa convicção que o salmista aqui tinha, que ele sabia que o Senhor o resgataria do poder da morte. E quem nos resgata do poder da morte é Jesus. O nosso Deus nos resgata do poder da morte em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e um excelente dia, cheio de esperança, sim, cheio de esperança, sim, que Deus nos resgata do poder da morte. Forte abraço e que Deus te abençoe.